A paz do Senhor, família Fortuna, família Santos, família Limírio, é a nossa família reunida nesse grupo do Círculo de Oração para batalhar pela família. Então nós somos um grupo que defende a família, os princípios familiares. E por isso nós estamos reunidos todos os dias uma pessoa da família, duas, na realidade, na maioria dos dias, duas pessoas se reúnem ali junto conosco num grupo do WhatsApp para fazermos orações pela libertação, pela construção, pela prosperidade, pela salvação da nossa família. Então eu quero também incentivar você. Ore pela sua família, ore pela sua nação, ore pelo seu estado, ore pela sua cidade, ore pelos seus vizinhos, ore, clame ao Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque onde o ímpio governa, o povo geme. Então, família, hoje nós estamos aqui para ministrar no capítulo de Lucas, no capítulo 2 de Lucas. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, sobre a infância de Jesus, como é lindo o nosso Jesus. E glórias a Ele, aleluia, porque um dia Ele veio, Ele se fez carne e Ele desceu aqui na terra para nos salvar. Amém? E hoje a nossa família pode alegrar o seu coração, porque nós temos Jesus. Jesus, Ele é a salvação, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Então hoje nós vamos louvar o Senhor Jesus em família. Eu quero agora orar. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, eu coloco esta família diante do Senhor, reunida no círculo de oração. Coloco também todas as famílias representadas, Senhor, pelas pessoas que estão acompanhando esses vídeos do Círculo de Oração. Que o Senhor possa edificar todas essas famílias. Que o Senhor possa vir sobre as famílias do Brasil, Senhor. Salva as famílias do Brasil, Senhor. Salva as famílias do Brasil, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos cantar o hino 210 da harpa cristã, que diz assim: Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso, são conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Amém? Que o Senhor nos ajude a ouvir a voz dele, porque ele está falando. Nesse tempo, Jesus está falando. Jesus está falando comigo, está falando com você. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
porque é muito, muito importante. Amém? Agora eu vou ler o capítulo 2 de Lucas, que diz: o nascimento de Jesus. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região haviam pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenham medo, eu estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje, mesmo na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glórias a Deus nas alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado numa manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos cantando hinos de louvor e Deus, pelo que tinha ouvido, cantando hino de louvor a Deus pelo que tinha ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo tinha falado. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então, eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e levou a Deus. E ele disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste.
e já podes deixar este teu povo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser o sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidas. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com a resposta que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles, e a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Que lindo, né? A história de Jesus. Aqui em Lucas, é o único lugar que a gente vê um pouquinho da infância de Jesus, né? É lindo demais o livro de Lucas. Segundo a tradição antiga, o evangelho foi escrito por Lucas. Lucas era um médico e era companheiro de Paulo. A gente vê até Lucas junto com Paulo escrevendo. Eu assisti um filme onde mostrava os dois. É muito tremendo, é muito lindo. Então, o livro de Lucas, ele é algo assim poético. Ele explica com tanto detalhe, né? A gente sabe que Lucas, possivelmente, ele até leu o livro de Marcos, porque Marcos foi base para Mateus e para Lucas. Escrito para Teófilo, a quem ele chama de excelência. Excelência era um título dado às altas autoridades romanas. Então acredita-se que Teófilo seja uma alta autoridade romana. E acredita-se também que Teófilo era cristão,
Porque Lucas, ele pesquisou esse livro para escrever, para enviar para Teófilo. O que nós somos privilegiados, porque chegou às nossas mãos esse livro tão maravilhoso, né? O Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos. Quando vocês leem Lucas e depois você lê Atos, você vai ver que é uma continuação. O livro de Atos dá uma continuidade ao livro de Lucas. Lucas começa com o anúncio do nascimento de João Batista e vai Atos até quando Paulo chega em Roma. Então todo esse tempo aí, essa linha do tempo, Lucas conta para nós através do livro de Lucas e do livro de Atos. Então vale a pena ler os dois assim, um após o outro. Lucas era um mestre na arte de contar histórias. Algumas das suas histórias têm uma beleza e encanto fora do comum. A exemplo de como ele conta do nascimento de Jesus e como ele conta dos discípulos no caminho de Emaús. Então a gente vai lendo essas histórias, toca muito forte no nosso coração a forma tão linda como ele coloca. Esse livro foi escrito para proclamar a fé em Cristo Jesus, para mostrar a fé, para fortalecer a nossa fé em Cristo, como Senhor, como Salvador, como aquele que desceu do céu e veio salvar os homens. Jesus de Nazaré é o Messias, o Salvador, que Deus prometeu enviar. Ele é aquele que veio efetuar, realizar, consumar a nova aliança. Jesus é a nova aliança, a aliança que não tem fim. Essa aliança jamais pode ser quebrada. Lucas ouviu pessoas e reuniu informações antes de escrever o Evangelho. Acreditava-se que a gente acredita que ele leu Marcos, como eu já disse. Então Lucas, ele fez uma pesquisa com muito cuidado, ele reuniu muitas informações para escrever o livro de Lucas. Então é como uma pessoa que estava naquele tempo e foi reunindo dados de pessoas que viveram, de pessoas que ouviram e reuniu tudo isso e escreveu esses livros maravilhosos para nós. Amém? Então agora nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, que já tinha sido anunciado no capítulo 1. Então a Ivânia e a Miriam já falaram sobre isso do capítulo 1. Eu vou dar continuidade a partir do nascimento, porque a anunciação já foi feita. Então, quando eu fiquei lendo e observando, eu fiquei analisando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale sobre este assunto? Porque a gente já ouviu falar sobre o nascimento de Jesus, nós lemos várias vezes essa história, nós ouvimos contar esse fato de como Jesus nasceu. E Jesus trouxe ao meu coração que Jesus, ele já deu exemplo para nós de humildade, mesmo na sua concepção. Desde a sua concepção, Jesus nos dá exemplo de humildade, de ser humilde. Olha, primeiro eu anotei, Jesus foi gerado no útero de uma mulher humilde. Ali, no capítulo 1, versículo 48, Maria diz assim, pois ele lembrou de mim que sou humilde. Quando Maria tinha ido visitar Isabel e ela louvou ao Senhor com um cântico, e lá ela diz, o Senhor se lembrou de mim, uma serva humilde, uma pessoa humilde. E ela continua assim, ó, de agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada. Então ela entendeu que Deus pegou uma mulher humilde, lá do fim do mundo, vamos dizer assim, e tornou-a em uma mulher abençoada, onde todo o planeta iria conhecer e saber da história dela, que ela foi a mãe do Senhor Jesus. Imagina o que Maria passou. Quando Simeão fala para ela, olha, um punhal vai entrar no seu coração de tristeza. O coração dela deve ter apertado assim, né?
Então a gente sabe que ela sofreu demais, porque ela presenciou o filho dela passar por aquilo, e sendo que o filho dela se chamava Jesus, era o Filho de Deus, e ela sabia que ele era santo e sem pecado. Né? Quando a gente vê alguém sofrendo por um motivo que, vamos dizer assim, merece, isso não consola a gente, mas quando ainda é injustiça, é pior ainda. Então, a gente sabe que Jesus deu esse exemplo para nós, de humildade, quando ele escolheu a pessoa que iria gerá-lo. Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa do planeta, mas ele escolheu uma mulher humilde, simples, do povo, uma pequenininha. E ele nos dá exemplo de humildade. Ele também escolheu José, o pai terreno, era um carpinteiro. A gente vê lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 55, diz assim: por acaso ele não é o filho do carpinteiro? Quando Jesus foi à terra dele para pregar a palavra, o povo falava: mas eu conheço isso aí. Ele não é filho do carpinteiro? E eles não aceitaram Jesus nem como profeta, né? Eles não aceitam, imagina como Messias. E Jesus foi expulso dali. Então a gente vê ali que ele escolheu um pai carpinteiro, um homem humilde, um homem simples. Também nos mostra a humildade do nosso Senhor e Salvador. Jesus não nasceu em berço de ouro. Lá no versículo 7 diz assim: enrolou o menino em panos e o deitou em uma manjedoura. Manjedoura é aquele coxo que eles dão comida para os animais. E fala aqui que Maria enrolou Jesus em panos. Não enrolou Jesus em mantas. Ele foi enrolado em panos. Eram pessoas muito pobres, pessoas muito humildes, não tinham condição nem de ficar em um lugar melhor. Como a cidade estava cheia, se eles fossem ricos, eles teriam seus palácios, as pessoas que iriam recebê-los de braços abertos, mas eles eram muito pobres, então não tinha lugar na pensão, eles ficaram na estrebaria. Jesus nos dá exemplo de humildade quando escolheu o lugar que ele ia nascer, porque tudo a respeito de Jesus foi profetizado. Todas as coisas que Jesus fez, e ele cumpriu todas as profecias. A gente falou isso no nosso círculo de oração passado. 4. Como que Jesus nos dá exemplo de humildade? Ele se apresentou ao mundo como uma criancinha pobre e indefesa. No verso 12, o anjo fala: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Quando você olha uma criancinha deitada numa manjedoura, pais pobres, vocês vão pensar em algum momento que aquele é o Salvador? E as pessoas pensavam que era um salvador político, mas ele era muito além daquilo, ele era salvador da humanidade inteira. Então ele nos dá exemplo de humildade. Como que o céu funciona? O céu não funciona da forma que nós, seres humanos, funcionamos. Se você quer ser grande no céu, você tem que ser pequeno aqui na terra. Você tem que ser humilde. Você tem que ser servo. Não estou falando que você não pode ser uma pessoa rica. Não estou falando que você não pode ter bens materiais. Eu estou falando que você tem que ser humilde. Não pensar que você é mais do que os outros. Entender que você é pequeno. Que grande é só Ele. Só Ele é que é grande. Nós somos pequenos. Amém? 5. Ele teve uma infância pobre de dinheiro. Eu falo pobre de dinheiro porque os pais dele foram maravilhosos. Se a gente lê ali, você vai perceber. Então, eles foram oferecer, no versículo, eles falam assim: eles foram oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então eles não tinham condição nem de comprar um carneirinho, nem tinham um carneirinho para oferecer de sacrifício.
Então as rolinhas, os pombinhos eram oferecidos pelas pessoas muito pobrezinhas. Eles também não iam oferecer rolinhas e pombinhos, ou um ou outro. Isso mostra a condição financeira deles. Eles eram pessoas de condição financeira pequena. Eles não eram pessoas abastadas financeiramente. Amém? Mas eram pessoas abastadas espiritualmente, porque foram escolhidos por Deus exatamente pelo coração que eles tinham, um coração puríssimo, lindo, maravilhoso. 6. Apesar de ser Deus, olha como Jesus nos dá exemplo de humildade. Desde a sua infância, o seu nascimento, a sua geração, desde que ele foi gerado, ele nos dá exemplo de humildade. E continuou até o último suspiro de vida dele aqui na terra, até o último instante dele aqui na terra. Apesar de ser Deus, ele era obediente aos seus pais humanos. Ele era obediente aos pais humanos, sabendo que ele era o Criador. Ele era obediente. Versículo 51. Desculpa. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré. De onde Jesus estava até a cidade dele, estava em Jerusalém até Nazaré, são 137 quilômetros a pé. Olha como era longe. E continuava a ser obedientes a ele. A palavra diz que Jesus era obediente e continuava a ser obediente. Então ele continuava, gente, ele foi um filho obediente aos seus pais. Ele obedecia. Ele foi obediente até o último minuto dele aqui na terra. O nascimento de Jesus comprova o que ele diz em Mateus 20 e 26. Então, quando a gente olha para o nascimento de Jesus, a gente vê um grande exemplo de humildade. A gente entende como que o céu funciona. Não é como nós, seres humanos, fazendo. Não é como a nossa carne. A nossa carne, para ser grande, você tem que ser poderoso. Você tem que ser maioral. Você tem que ser destemido, forte. Você tem que ser mais. Você tem que ter mais. Você tem que fazer mais. É tudo aquele mais que nos destrói aquilo. Aquele sentimento de querer mais, de fazer mais, de poder mais, de ser insaciável. O nascimento de Jesus, ele comprova para nós que no céu é diferente do que nós pensamos. Lá em Mateus 20 e 26, quando os discípulos estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus, Jesus falou assim, olha, no mundo, são os grandes e poderosos que são os maiores. Mas no reino de Deus não é assim. Entre vocês não pode ser assim. Quem quiser ser o maior, que seja servo. Aí, para ser grande no céu, é preciso ser humilde na terra, é preciso servir. Eu guardei isso no meu coração. Se eu quero ser grande no céu, eu preciso ser humilde na terra. E eu vim aqui para servir, porque o meu nome é serva. Eu sou serva do Senhor. Então Jesus fala claramente, se você quer me servir, você cuida dos meus, porque você fazendo para eles, você está fazendo para mim. Então quando a gente cuida de alguém, quando você serve alguém, você serve a Cristo. Nós precisamos entender isso. Jesus nos dá exemplo de humildade. E eu vou mostrar para vocês como que é exemplo de humildade, sim. Porque Jesus, ele é o Todo-Poderoso e a palavra de Deus nos comprova isso. Provas de que Jesus já era grande no céu. Eu fui analisando, pensando, Jesus já era grande no céu. Jesus já era Deus antes de vir para a terra. Ele se destituiu e veio para a terra. Então foi quando Jesus foi, olha a prova de que Jesus já era grande. Jesus
foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. No capítulo 1, verso 35, o anjo fala para Maria assim: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Então o poder do Senhor veio sobre Maria e a envolveu para gerar o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E Maria era uma pessoa humilde, pobrezinha, a gente já falou aqui anteriormente, sem condição financeira nenhuma, humilde, tanto é que ela foi visitar Isabel e lá ela ficou servindo Isabel, ela sendo a mãe do Salvador. Ela não levantou o queixo, não ficou arrogante por Deus ter escolhido. Já imaginou Deus escolher a gente para gerar o filho dele aqui na terra? Então essa prova que ele já era grande. Deus, Jesus já era Deus, Jesus já era filho de Deus. Jesus veio e se fez carne. E sendo esse poder todo, sendo isso tudo que ele é, ele nos deu exemplo de humildade. O exemplo para nós hoje é humildade. Olha mais uma prova. Ele abriu mão de tudo que tinha por amor a nós. 1 Coríntios 8:9. Olha como Jesus já era Deus antes de vir. Porque vocês já conhecem o grande amor do Senhor, o nosso Deus Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Então ele era rico em todos os aspectos. Por quê? Porque ele é Deus. Ele já estava como Deus lá no céu. Ele já é Deus. E sendo Deus, ele se tornou pobre. Ele se tornou pequeno. Ele veio como uma criancinha enrolada em panos, deitado numa manjedoura. E ele fez tudo isso por amor a mim e a você, para que através da pobreza que ele se tornou aqui, nós pudéssemos receber a riqueza que ele tem, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós precisamos tomar posse disso em humildade. Outra prova, uma multidão de anjos, como um exército celestial, cantaram hinos de louvor no nascimento de Jesus. Já imaginou a recepção de Jesus? Foi um exército celestial cantando hinos de louvor pela chegada do Salvador. Haviam pastores naquele dia, deitados lá nas campinas, cuidando do seu rebanho. E pastores eram pessoas muito pobres. Olha para quem Jesus foi anunciar a chegada dele. O anjo disse: não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu quem? O Salvador, o Messias, o Senhor. Nasceu numa manjedoura. O Salvador, o Messias, o Senhor. Jesus, ele já era o Todo-Poderoso. Ele já era o Grande. Ele já era e ele sempre foi, ele sempre será onipotente, onipresente, onisciente. E foi esse Deus que deu a vida por mim e por você.
Vale a pena sermos humildes, não vale? Então, eu peguei ali Filipenses 2, 5, 11, que me chama muita atenção e que comprova Jesus para nós de uma forma tão linda e maravilhosa. E eu quero deixar isso aqui na finalização desse vídeo. Ó, por tudo isso que a gente falou, por isso, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo teve. Então, que nós tenhamos em nós o mesmo modo de pensar que Cristo teve. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Não tentou se elevar. Às vezes nós nem temos essa natureza, nós somos natureza humana. Quando a gente recebe Jesus, aí nós recebemos a natureza divina dele. Porque a gente passa a agir pelo Espírito, a natureza divina vem sobre nós. E aí a gente aprende que nós precisamos pensar como Jesus e sermos humildes, né? Então Jesus não tentou, sendo Deus, ele não tentou ser igual a Deus. Ele veio de forma humilde. Pelo contrário, olha o que Jesus fez. Ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Imagina, ele que é Deus se tornou igual a ser humano. E muitas vezes pessoas humanas querem se tornar Deus. É o contrário, as pessoas querem ser grandes aqui no mundo, elas querem ser como Deus, serem tratadas como Deus, serem reverenciadas como Deus. Não pode falar nada, não pode tocar, não pode nem conversar com a pessoa direito, porque ela é intocável. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Jesus, ele viveu a vida comum de um ser humano servo, de um ser humano humilde, de um ser humano carente de coisas materiais. Mas isso não fez com que ele quisesse usurpar o ser Deus, pelo contrário. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. E morte de cruz. Não foi qualquer morte, morte de cruz. Era a pior morte da época. Era o pior veredito que uma pessoa poderia receber naquela época. Era uma morte terrível. A pessoa ficava pendurada ali até morrer, sofrendo, pendurada, pregada, pendurada, sendo... Ai, não gosto nem de pensar. Por isso, porque Jesus foi humilde, porque Jesus obedeceu até a morte de cruz. Olha o que o Pai fez com ele. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, toda criatura dobre o joelho e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Não são só os servos, toda criatura, no céu, na terra, debaixo da terra, todos vão dobrar os joelhos diante do nome de Jesus e vão reconhecer e confessar que Ele é Senhor. Olha, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Então, gente, quando nós observamos o versículo que encerra o capítulo, ele diz assim: conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então Jesus, como criança, como ser humano, ele mostrou para nós como que é crescer em sabedoria.
Como que eu faço para crescer em sabedoria? Eu tenho que ser humilde. Eu preciso ter um coração grato. Eu preciso reconhecer que eu sou imerecedor das bênçãos que eu recebo. Eu preciso reconhecer que eu sou imerecedor do amor que Deus coloca pelas pessoas à minha volta. Eu preciso reconhecer que eu não mereço o amor que Ele tem por mim a ponto de descer lá da sua glória e vir nascer numa manjedoura e receber uma morte sem merecimento e morte de cruz por amor a mim. Nós não merecemos, não há nada que nós possamos fazer para merecer isso. Então, se você ainda não se entregou a Jesus, se você ainda não se rendeu a Ele, porque não adianta só confessar que Ele é o Senhor. Você viu aqui que todos vão confessar, porém todos não vão ser salvos. Para ser salvo, você precisa confessar que Ele veio em carne, crer no seu coração que Ele é o Senhor, o seu Salvador, que Ele veio em carne, morreu na cruz, e se render a Ele, ter uma vida, deixar que Ele transforme a sua vida, sair das más obras e passar a praticar boas obras. Amém? Que essa palavra possa chegar ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu coloco toda a minha família aqui diante do Senhor. Eu coloco também a nossa nação diante do Senhor, Pai. E é em nome do Senhor Jesus que nós proclamamos: o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de nascimento e por direito de redenção. Nós proclamamos também que a nossa família te pertence, Senhor Jesus. Que o Senhor possa visitar cada um dos meus familiares e cada família brasileira neste dia. Em nome de Jesus. Amém? E glórias a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor ilumine a sua mente. Ali, amanhã, no dia e na hora que você estiver votando. Para que você possa votar de forma consciente de que a nossa nação agora depende única e exclusivamente do nosso Senhor. E a minha contribuição é aquela na hora. Orando, jejuando e agindo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica com Deus, família. Que você seja abençoada. Que o Senhor possa resplandecer sobre ti. Em nome de Jesus. Amém. E até a semana que vem. Fica com Deus.